Sabe, conciliar duas coisas que tomam tanto do nosso tempo não é tão fácil assim. Porque, se a gente for bem sincero, criar conteúdo e estudar, fazer uma faculdade, são duas coisas que realmente ocupam um espaço muito grande da sua vida. E se você quiser fazer os dois ao mesmo tempo, ainda mais. E quando eu comecei a criar conteúdo, comecei a trabalhar, né, durante ali o meu período da faculdade, uma das coisas que eu percebi foi que eu justamente teria que abrir mão de algumas coisas. Então, eu nunca fui muito de sair, de ir pras festas, essas coisas. Nada contra quem seja, mas eu sou do time introvertido, ficava mais em casa. Então, não tive que abrir muito mão dessas coisas, mas eu vivia uma vida, vamos colocar assim, relativamente simples. Como eu tinha que trabalhar, tinha que criar conteúdo e tinha faculdade para me dedicar, os meus hobbies eram mais light, podemos dizer assim. Eu gostava bastante. Eu gosto bastante de correr, então eu ia com frequência, né? Fazer corrida, ia na academia, jogava alguma coisa online, via algum filme, alguma série. Minha rotina era simples, mas ela também era intensa. Então, normalmente, eu tinha uma aula às 7 horas da manhã. 7h30, para ser mais preciso. Então, eu acordava cedo, umas 6 horas, fazia um café ali, tranquilo, de boa. Um pão com ovo, algum cafezinho e tudo mais. Mentira, café eu não fazia tanto assim, mas fazia ali um iogurte, alguma coisa ali para eu tomar. Fazia um lanchezinho para levar para a faculdade também de uma vez e ia justamente para a aula. A aula começava às 7h30, né? Demorava um tempo para chegar na faculdade, mesmo morando perto. E ficava na faculdade até às 11, até às 1h30, dependendo do dia. Tinha dia que, por exemplo, eu tinha que voltar de noite também, umas 6 horas, umas 7 horas, 8 horas da noite, tinha que voltar para a faculdade, dependendo da matéria e do semestre. Mas minha rotina da faculdade era essa. E quando eu voltava para casa, aí eu ficava de 1 hora, almoçava, né, ia para academia, 1, 2 horas, até ali 7, 8 horas da noite, focado no trabalho. Como eu morava sozinho, não tinha outras pessoas dependendo de mim, isso era relativamente fácil. Era fácil eu estar ali sempre trabalhando porque não tinha muito mais coisa para fazer também. E quando eu fui fazer faculdade, eu saí do interior e fui para BH. Então, não conhecia ninguém na cidade. Então, também não tinha muitos amigos, podemos dizer assim. E eu confesso que nem sempre consegui equilibrar todos esses pratos, né? Às vezes eu tive que deixar de priorizar a faculdade para priorizar o trabalho, porque assim, o boleto vai chegar do mesmo jeito, então eu tenho que pagar as contas. Outras vezes priorizei a faculdade, quando eu tive que deixar de atender algum cliente a mais para o trabalho. E eu vou confessar que eu também não sou o mestre da limpeza. Então, minha casa ela ficava organizada. Totalmente limpa, aí já são outros 500. Eu acho que um grande ponto que fica é por que alguém passa por tudo isso, né? Por que alguém quer trabalhar e fazer faculdade ao mesmo tempo? E eu acho que um dos primeiros pontos seria a necessidade, vamos colocar assim. Então, eu tive a necessidade de começar a criar conteúdo, de começar a trabalhar enquanto eu fazia faculdade, porque era a maneira com a qual eu tinha para me sustentar, podemos dizer assim. Então eu precisei trabalhar e precisei fazer faculdade ao mesmo tempo, eu queria as duas coisas, né? E o segundo ponto seria um aspecto de carreira, podemos dizer assim. Tem um livro que eu li recentemente, esse aqui, ó. A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. E ele vai dizer, não sei em qual página aqui, mas ele vai dizer: o maior dividendo que os investimentos podem pagar é justamente o tempo. E além disso, que um dos principais fatores para a felicidade, ou para que as pessoas tenham percepção de felicidade, é justamente o controle que as pessoas têm sobre o próprio tempo, sobre a rotina. Então, criar conteúdo, de certa forma, me ajudou a conseguir ter uma rotina mais livre, podemos dizer assim. Então, me ajudou a conseguir alocar meu tempo aonde eu gostaria. Claro que há horas, há dias em que a gente não tem escolha. Precisa ficar até as 10, 11 horas da noite trabalhando, às vezes até virando madrugada. Eu nunca fiz isso de virar madrugada, não sou da galera noturna, mas há pessoas que ficam. Mas eu precisei me esforçar. Às vezes não virando a madrugada, mas acordando mais cedo, acordando às 4, acordando às 5, para entregar algum projeto, entregar alguma demanda, para criar. Não vou mentir, como eu disse antes, faltei algumas aulas para priorizar o meu trabalho. E teve tempos também que eu tive que priorizar a minha faculdade por causa de alguma prova, algum trabalho que tinha que ser entregue. Apesar de não ser a escolha mais convencional
ou não ser a escolha ideal, foi o que funcionou para mim. Quer dizer, eu formei agora, né? Então, digamos que deu certo. Acho que a verdade é que, apesar de não conseguir seguir, né, esse caminho perfeito, eu consegui chegar até aqui. Acho que, de certo modo, esse é o grande ponto dessa experiência que eu tive. Muitas vezes a gente se cobra muito para seguir o roteiro perfeito, aquele roteiro em que nunca faltamos nenhuma aula, nunca atrasamos nenhuma entrega, em que tudo sai como planejado. E de quebra ainda ficamos com um sorriso no rosto. Mas a verdade é que a vida real não funciona desse jeito. Não a vida que eu vivi. E às vezes o caminho imperfeito ou cheio de silhuetas e curvas é justamente o caminho que você tem que pegar. Talvez o verdadeiro sucesso não esteja em seguir todas as regras à risca, mas em encontrar o seu caminho conforme você vai trilhando. E às vezes até fazendo o seu próprio caminho. Então, se eu tô aqui nesse momento segurando esse diploma, tá com o meu nome aqui, e gravando esse vídeo para você, acho que isso serve um pouco de lição, tanto para mim, principalmente, quanto para você. Que a gente não precisa ser perfeito, acertar todas as vezes, mas que mais importante do que ser perfeito é continuar. Acho que no final o importante não é quantas aulas eu perdi, ou quantos trabalhos eu entreguei atrasado, quantos pratos que a gente foi quebrando ao longo do caminho, tentando equilibrar a vida. O importante é se manter no jogo, errando, acertando e principalmente aprendendo com os seus erros e também com o erro dos outros. E bom, se você também está nessa jornada ou já passou por ela de criar conteúdo, de trabalhar ao mesmo tempo que faz uma faculdade, se você quiser, pode compartilhar comigo nos comentários que eu vou ficar feliz em responder e de entender um pouco mais do seu contexto. Essa é a obra. Até o próximo vídeo.